Olá pessoal, tudo bem? Semana passada eu precisei fazer um atendimento num local de acidente muito grave, onde um carro havia se chocado com um poste e foi um acidente bem grave. Foi de madrugada que a gente fez esse atendimento, muito escuro, e por ele ter batido num poste, aquela energia toda daquela região foi desligada, então a gente não enxergava nada. Então eu comecei os exames com uma lanterna que eu tinha, porém o tempo foi passando, aquela bateria foi acabando e chegou no momento que não iluminava mais nada, que eu fiquei no escuro, sem conseguir enxergar nada. E naquela escuridão eu não conseguia fazer nada, naquela escuridão eu não conseguia terminar os exames, porque estava muito escuro e eu não estava conseguindo enxergar nada. Eu precisei pedir ajuda do meu colega de equipe, que tinha uma outra lanterna. E aí, quando ele iluminou, quando ele me mostrou o caminho, quando ele foi me mostrando cada detalhe que ainda faltava enxergar, que ainda faltava verificar, os exames puderam ser terminados. Eu fiquei pensando nisso hoje. Quantas vezes a gente caminha no escuro, na escuridão, não é verdade? Quantas vezes nas nossas vidas acontece alguma coisa e a gente fica no escuro, a gente fica sem enxergar nada, a gente fica sem conseguir caminhar. Quantas vezes a gente bate cabeça, a gente quebra a cara porque a gente não consegue enxergar onde a gente está indo, onde a gente precisa caminhar, onde a gente precisa ir. E muitas vezes, numa situação dessas, alguns de nós ficam parados pelo caminho, esperando voltar a enxergar, esperando amanhecer, esperando aquela situação passar. Outros tentam caminhar mesmo no escuro, outros tentam continuar caminhando, continuar fazendo aquilo que estavam fazendo mesmo no escuro e acabam quebrando a cara. Outros ainda pedem ajuda por um outro cego, por uma pessoa que também não está enxergando. Aquela famosa expressão, né, que Jesus falava, um cego não pode guiar um outro cego, mas muitas vezes nós vamos atrás de outros cegos, de outras doutrinas, de outras coisas para nos guiar nessa situação e acabamos também quebrando a cara. O que a gente precisa fazer é chamar alguém que enxergue, alguém que consiga nos mostrar o caminho, alguém que consiga nos tirar dessa situação. Não adianta ficar parado esperando essa coisa passar, porque não vai passar. Nós precisamos fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa é clamar por alguém que possa nos ajudar, que possa nos tirar dessa situação. E esse alguém é o próprio Deus. Jesus, que é a luz do mundo. Jesus que falava isso, que ele era a luz do mundo. E que quem anda com ele não anda nas trevas. Nós precisamos clamar esse Jesus para iluminar essa situação que a gente está vivendo. Eu não sei o que você está vivendo hoje, a situação que você está vivendo, mas muitas vezes a gente pode estar parado, sem saber para onde ir. Diante de um grande desastre, de algo que possa ter acontecido, a gente não sabe aonde ir. E esse Jesus quer iluminar os nossos caminhos, nos mostrar por onde devemos ir. Mas para isso a gente precisa clamar, a gente precisa pedir essa ajuda, a gente precisa ir até Ele. E é isso que a gente vê nesse evangelho de hoje. O evangelho nos conta a história de um cego que estava à beira do caminho, que estava à margem, estava ali mendigando, que estava ali como um mendigo. Um cego que não tinha nem nome, gente. Ele era chamado de Bartimeu, mas Bartimeu a gente sabe que Bar significa filho. Então ele era conhecido como filho do Timeu. O pai dele se chamava Timeu, então esse cego nem nome tinha. Ele era o filho de Timeu, ele era o Bartimeu, que estava ali, à margem, que estava ali na miséria, que estava ali sem saber nada, não tinha nada, nem nome ele tinha. Na verdade, ele tinha uma única coisa, ele tinha uma capa, ele tinha um manto, que o protegia à noite do frio, que funcionava como cama para ele, que o protegia do frio, que o protegia realmente. A gente sabe que naquela região à noite é muito frio, é gelado, então ele precisava de algo que o aquecesse. E durante o dia o protegia do calor, protegia daquele sol escaldante. A única coisa que ele tinha era isso, uma capa. Que ele grudava naquela capa, que ele não soltava, porque ele era cego. Se ele deixasse essa capa solta, podiam roubar essa capa dele, podiam roubar esse manto dele. A única coisa que ele tinha, que ele segurava com todas as suas forças, era essa capa. E ficava ali parado, à beira do caminho,
esperando alguma coisa, esperando alguém o ajudar. E ele escuta falar que Jesus de Nazaré estava passando ali. Gente, na mesma hora, algo se acende dentro dele. Algo grita dentro dele. Era a chance dele. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi. E as pessoas falando com ele: cala a boca, fica calado. Ficava repreendendo para que ele se calasse. Mas quanto mais o repreendiam, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem piedade de mim. E Jesus escuta, para e pede para chamá-lo. E as pessoas falam com ele: olha, o mestre está te chamando. Levanta rápido. Gente, na mesma hora, ele deu um pulo. A palavra nos fala que ele deu um pulo. Ele largou a sua capa. Ele largou a sua segurança. A única coisa que ele tinha, pois a gente sabe que nem nome ele tinha, a única coisa que ele tinha, ele largou, que foi aquela capa, que foi seu manto. Ele não estava preocupado se alguém ia roubar, ele não estava preocupado se alguém ia levar a sua capa, a sua segurança. Não, ele queria estar com Jesus, ele queria estar com a verdadeira luz, ele queria estar com aquele que pudesse iluminar o caminho para ele. Ele largou tudo, largou aquilo que ele tinha e foi em direção a Jesus. E Jesus sabia que ele era cego, sabia que ele estava ali desesperado, gritando, pedindo compaixão, pedindo piedade. Faz uma pergunta que às vezes pode parecer até engraçada. O que queres que eu te faça? Gente, olha a pergunta que Jesus faz. O que queres que eu te faça? Às vezes pode parecer uma pergunta até sádica, mas não. Jesus queria que ele falasse. Qual é a sua dor? Ele fala: Senhor, que eu veja. E Jesus fala: vai, a tua fé te salvou. A fé. A partir daquele momento ele começa a enxergar. A partir daquele momento ele não precisava mais daquela capa, ele não precisava mais daquelas seguranças, ele não precisava estar mais à parte, mais à margem. Ele estava enxergando. Alguém iluminou o seu caminho, o tirou daquela situação. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós estamos assim, numa situação que a gente não sabe para onde ir, não sabe como fazer, numa situação desesperadora. Que a gente possa também gritar a misericórdia desse Deus, que a gente possa clamar: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem piedade de mim. Que a gente possa clamar e largar as nossas seguranças, largar tudo aquilo que nos prendem a esse caminho de desespero, que a gente possa ir em quem pode nos iluminar, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, que a gente possa ir até Ele. E Jesus nos pergunta hoje: o que queres que eu te faça? Qual é a sua dor? Ele sabe, ele nos sonda, ele nos conhece mais do que nós mesmos, mas ele quer escutar da nossa boca. E ele te pergunta hoje: qual é a sua dor? Aonde está doendo? Que a gente possa gritar por essa misericórdia, mesmo que as pessoas à nossa volta possam falar que não vai dar certo, que é para a gente se calar, como falavam com o cego: fique calado, fique quieto. Não vai adiantar, você é cego, você é mendigo. Você é apenas o filho do Timeu. Você é apenas o filho do Timeu. Você é o Bartimeu. Que a gente possa, mesmo escutando isso, mesmo escutando quem está à nossa volta, nos falar que não tem como, que não tem jeito, que a gente está numa situação que não tem jeito, que a gente possa gritar: Jesus, tem piedade de mim. Que a gente possa ir até Ele, acreditando que Ele pode nos iluminar. Fique com Deus, foco, força e fé.